Estamos no ar com mais um episódio do podcast SESREI. Eu sou Elizabeth Feliciano, do 8º período do curso de Publicidade e Propaganda. Estou aqui do lado com a minha colega. Oi, boa noite. Meu nome é Mari Souza, do 7º período de Publicidade e Propaganda. E nesta noite vamos falar sobre comunicação em novas mídias, com foco nas redes sociais. E para isso trouxemos a nossa convidada, Larissa Fernandes. Ela que é mestra em jornalismo e trabalha há mais de 10 anos com comunicação. Já trabalhou aí como repórter na Rede Globo, na Record. Boa noite, Larissa. Seja bem-vinda ao nosso podcast SESREI. Oi, meninas, boa noite para vocês. Prazer estar aqui com vocês nessa noite para a gente conversar, sobre comunicação, novas mídias, comunicação digital. Eu acho que tem vai render hoje muita conversa aqui, não vai? Tem muita coisa para conversar hoje. Bora. Mas, para começar, primeiramente, seja bem-vinda. Obrigada. E eu queria saber como é que começou a sua história na comunicação, mas principalmente o que é que te fez entrar para a internet e para as redes sociais. Bom, a minha história na comunicação começou a partir de jornalismo, Eu fiz o curso de jornalismo na UFPB, terminei em 2010. Assim que eu saí, antes mesmo de sair, na verdade, eu já estagiei em TV. E eu tinha uma identidade muito forte com a produção jornalística de TV. Que naquela época, não faz muito tempo, foi em 2010, mas naquela época, quando a gente saía da faculdade, a gente tinha os caminhos que nós tínhamos. Era fazer jornalismo de TV, rádio, relações públicas, assessoria. Não existia esse universo digital ainda. E eu me identifiquei muito com TV, comecei como produtora e logo fui para a reportagem. Comecei como repórter da afiliada da Record, a TV Correio. Fui morar no sertão da Paraíba como correspondente e eu cobria toda a região do Alto Sertão, trazendo as notícias para cá. 2 anos depois, eu migrei para a afiliada da Globo, a TV Paraíba, e ainda, por um bom tempo, fiquei no sertão do estado como correspondente. Depois, em 2015, foi que eu vim para Campina Grande, continuei na TV Paraíba, mas atuando por aqui. Então, eu sempre fui durante 10 anos da minha vida, praticamente, de 8 a 10 anos da minha vida, a comunicação eu trabalhava no meio de comunicação tradicional, que era a TV. Em 2019, eu saio da TV e aí eu encontro aqui fora um universo do digital muito forte. Na verdade, antes mesmo de sair, eu já tinha experiências com digital dentro da própria TV, tanto que a minha pesquisa do mestrado é sobre jornalismo móvel, sobre as experiências do digital dentro da TV. A gente já sentia esse movimento e quando eu saio, a gente já vem com aquele momento da pandemia. 2019, logo 2020, aquele movimento todo que deu uma virada de chave na comunicação, e o digital ele explodiu naquele momento e eu não me via fazendo outra coisa que não comunicação no digital. Eu vi que esse era um caminho, era uma área que estava se abrindo muito e que eu tinha todas as potencialidades para atuar nesse mercado. Eu tinha experiência que vinha de TV, com vídeo, com toda a bagagem que a gente tinha, eu já entendia de posicionamento de marca. E aí eu mergulhei no mercado da comunicação digital e é claro que para isso eu precisei me preparar ainda mais, porque apesar de já ter muitos anos trabalhando na comunicação de TV, o mercado digital, ele exige da gente outras habilidades. Então fui estudar sobre novos mercados, vendas, marketing, branding, posicionamento de imagem, para construir esse meu posicionamento aqui fora, trabalhar com o publicitário e também com a estratégia de comunicação digital, que hoje eu trabalho nesses dois campos, tanto na área publicitária, usando a minha imagem, alinhando a minha marca a outras marcas, como também trabalho montando estratégias de posicionamento digital para meus clientes. Eu queria saber, que eu fiquei curiosa agora, que quando entrou a pandemia, foi realmente um boom nas redes sociais e como você começou de fato a se posicionar dentro das redes sociais, por exemplo, pelos stories ou com conteúdos mais comunicativos da sua área, que era a TV, Como é que foi essa virada de chave, realmente? Na verdade, eu não trabalhei usando a minha plataforma, eu usava muito pouco a minha página como ferramenta para isso.
eu vendia o meu conteúdo, a minha marca, a minha imagem, fazia associação da minha marca com outras marcas. Então, quando chegou a pandemia, que justamente casou com esse momento meu de mudança, de virada profissional, porque assim que eu saí da TV, por um tempo, assim, foi tudo muito rápido. Eu saí da TV, eu acho que menos de um ano depois a pandemia explodiu. Então, nesse meio termo aí, eu ainda recebi algumas propostas para trabalhar em TV em João Pessoa, mas dentro do meu contexto de vida, não cabia ir para lá. Então, aqui em Campina, eu vi esse mercado, eu disse, eu preciso desbravar esse mercado digital. Então, o que eu fiz? Estudei muito, estudei bastante, porque eu não consegui entrar em nenhum projeto sem estar bem preparada. E apesar de já ter uma bagagem na comunicação, para o digital tinha muita coisa nova que eu não sabia. Eu era CLT, tinha sido CLT a vida todinha, nunca tinha empreendido. Eu não sabia o que era faturar nota, abrir empresa, tudo isso eu tive que aprender a fazer. A vida toda eu bati cartão, batendo ponto na lá, CLT zona, e precisava aprender a sobreviver nesse mercado aqui fora, e empreender e aprender a vender. Então, o que eu fiz? Eu montei um projeto de comunicação para negócios, já visualizando esse trabalho de influência digital, e apresentei para clientes. E aí foi quando eu comecei um trabalho que eu passei uns 4 anos no Rede Compras. Ainda tenho uma associação de marca lá com eles, mas durante 4 anos eu passei constantemente fazendo produção de conteúdo para eles, mensal. A gente tinha uma geração de conteúdo. Inclusive, nós somos precursores aqui em Campina, nessa área de mercado. Não tinha nos mercados uma produção de conteúdo ativa com uma apresentadora do próprio negócio, com alguém que fosse a cara do negócio. Havia uma relação com influenciadores, né, que faziam essa associação de marca, esse trabalho, mas eu criava conteúdo só para online o tempo todo e para a plataforma deles. Então, esse conteúdo, vez por outra, migrava para a minha plataforma. Mas, essencialmente, eu trabalhava para entregar o conteúdo para o meu cliente. E isso eu fiz não só com eles, mas com outros clientes também que a gente trabalhou. Então, foi aí que eu comecei a colocar o pé na publicidade. Porque por muito tempo eu queria fazer publicidade e não podia, porque repórter de afiliada Globo não pode fazer publicidade. A gente tem um contrato de exclusividade e você não pode fazer publicidade. Então eu recebia propostas para fazer e não conseguia, não podia, não era possível. Inclusive eu comecei a ver a rede social explodir e eu não podia marcar sequer um restaurante quando eu chegasse, não podia ter nenhuma forma de associação de marca minha com eles, porque a minha marca ela tinha que estar associada ao jornalismo, à afiliada Globo. E eu sempre tinha esse incômodo dentro de mim. Eu queria trabalhar com publicidade também, viver essa experiência. E, portanto, assim que eu saí da TV, o primeiro passo que eu dei foi montar meu bom projeto e levar para empresas e dizer, vamos trabalhar. Então, aí veio o projeto de empresa, depois veio o projeto de campanha e tudo que eu consegui já trabalhar com a minha marca, já numa perspectiva de publicidade, não mais do jornalismo em si. E de lá para cá, não voltei mais para o jornalismo. É muito bom quando a gente conhece a liberdade, né? Se sente mais realizada, né? Absolutamente realizada. Porque eu vejo como a comunicação, desde que eu comecei, eu sempre tive uma comunicação com um grande leque de possibilidades. Mas assim, depois do digital, esse leque, ele ficou muito maior. Exatamente. Porque o digital, de fato, ele deu amplitude assim, para as possibilidades da gente trabalhar com a comunicação. Então, se você me dissesse lá em 2010 que hoje, lá em 2010, quando eu me formei, se você me dissesse que eu, como jornalista, estaria trabalhando para uma marca, construindo conteúdo dentro de um negócio, isso para mim era uma coisa que não havia a menor possibilidade, porque eu saía da faculdade pensando, vou trabalhar numa TV, num jornal, no rádio, não era possível. Quando a gente tem essa virada do digital, aí se expande aí inúmeras possibilidades. Eu começo com publicitário, mas logo em seguida eu vejo que o campo de estratégia de comunicação e marketing era lá que eu me encontrava e é lá que eu estou.
A gente sabe que você hoje soma, né, na equipe da Prefeitura aqui de Campina Grande e que você também já trabalhou aí em grandes eventos, no São João, também com marketing político. E a gente queria saber como normalmente você costuma construir o seu repertório para esses dois tipos de momentos, né? O São João aqui, que é bem característico nosso, e também no marketing político. Como é que você lida, constrói seu repertório, suas estratégias? Repertório a gente constrói estudando muito e com o conhecimento que a gente tem de vida. Quando se fala de Campina Grande, seja lá na política, no jornalismo, no São João, eu trago repertório de mais de 15 anos atuando na comunicação. Então, eu conheço Campina, posso dizer que conheço, porque você passar 8 anos trabalhando numa emissora de TV, de bairro em bairro, visitando as pessoas, ouvindo elas todos os dias, você conhece a cidade. E aí, de lá, vou para a publicidade, conheço um outro ambiente, que é o ambiente dos negócios, e na política a gente também acaba tendo contato com muitas pessoas. Então, eu conheço Campina e isso me ajuda muito nessa construção de repertório quando se fala de qualquer projeto sobre Campina. E eu estudo bastante antes de qualquer projeto. O São João, por exemplo, eu já cobria São João na época da TV. Eu trabalhava, posso dizer que eu trabalho no São João desde 2015. Eu fazia as coberturas do São João no Parque do Povo. E do ano passado para cá, eu estou como estrategista de comunicação da equipe da Prefeitura de Campina Grande, né? Eu coordeno a comunicação do digital e nós assumimos a responsabilidade da página do perfil oficial da Prefeitura no São João, que é @maior-SJ do mundo. E para isso a gente precisa se organizar no sentido de... Existe todo um pré. Eu acho, inclusive, que o pré-São João ele é mais difícil que o durante, entendeu? Ele é um desafio, para mim é mais corrido, porque é aquela minha hora de estruturar tudo. Eu preciso contratar pessoas, montar a equipe, enxergar onde é que eu preciso visualizar esses 38 dias de festa, para saber o que é que a gente vai comunicar, montar o planejamento com a equipe, sentar, a gente passa horas discutindo pauta, demarcar pontos, momentos específicos. Eu gosto do São João assim, eles são 38, gente, são 38 dias de festa, esse ano foram 38. Não é fácil, né? Não existe no Brasil um outro evento tão extenso quanto o nosso. Você fazer cobertura de 38 dias de festa é um grande desafio. Então você precisa estabelecer marcos de comunicação do evento. Eu estabeleço com a minha equipe momentos, o que é que nós vamos comunicar em cada momento do evento. Porque a comunicação do São João, ele não é só aquela pauta de cobertura. A gente tem uma comunicação estratégica, o que é que a gente quer mostrar do nosso São João para as pessoas. Então, antes de começar, eu monto com a minha equipe as pautas estratégicas e as datas estratégicas que a gente precisa postar cada uma, até porque a gente vê esse movimento no digital durante São João, quando termina eu puxo um relatório e eu vejo que ele tem os dias de pico, quem trabalha com o digital sabe disso, tem um momento que ele sobe, que é o momento de pico, e lá tem um momento que dá uma queda de audiência, não do São João em si, mas das redes sociais. A rede social ela tem muito isso, daquele momento mais viral, de ebulição. Sim. E depois que passa o dia 24, dá um esfriado um pouco na pauta do São João, não da festa. Sim. A festa ela está em alto o tempo todo. Mas na rede social mesmo há um desaquecimento pequeno. A gente notou, inclusive, esse ano em alguns aspectos. Mas até o dia 24 e aí é o epicentro da festa, né? Entre o dia 15 e o dia 24 é um momento onde o conteúdo ele gira muito melhor. O que você falar de São João, ele está rodando super bem. Quem trabalha com produção de conteúdo deve conseguir perceber isso durante a sua produção. E aí tem algumas pautas específicas que eu pretendo que elas, eu sempre programo para que elas estejam nessas datas específicas. Então, você precisa, como você diz, como é que você se prepara? Analisando o cenário, montando o planejamento e observando os dados. Eu pego dados do ano anterior, de como funciona a produção de conteúdo, dos resultados, e aí eu consigo montar uma estratégia para aplicar no ano seguinte. E tem muita gente que acha que é só fazer na doida, né? Mas não, tem que analisar de fato o que está dando certo e o que não está dando. Porque às vezes a gente tem uma super ideia e quando vai pôr em prática, não vai como esperado, né? Porque assim, quando a gente fala de política e de São João, a gente está falando de
coisas sociais que podem sair do controle facilmente. Então, assim, você já teve que gerir alguma crise que você pensou que não fosse conseguir, mas que com algumas jogadas de cintura você conseguiu passar? É impossível você não gerenciar a crise quando está à frente de uma comunicação digital, especialmente na política. A política ela tem muito disso. E eu acho que a gestão de crise ela é o teste de fogo dos profissionais. É muito cômodo a gente produzir conteúdo na zona de conforto. A gente ser estratégico na zona de conforto. Agora é na hora da crise, na hora da crítica, é na hora que tem o circo está pegando fogo, que como você lida com essa situação que vai dizer que profissional você é, né? E é preciso na hora da crise saber como se vai responder, que às vezes o silêncio é uma resposta. Se vai responder, como vai responder, em que tom e qual formato e para quem você vai responder. Porque quando a gente fala de comunicação, eu sei que a gente tem falado muito aqui sobre a comunicação digital, mas a comunicação, ela é ampla e tem públicos diferentes. O público hoje está muito segmentado. Então, se você vai responder para a imprensa, é um tom. Se você vai para a rede social, é outro tom. E aí, eu acho que o grande desafio é no tom da coisa. O grande desafio é você não perder o tom daquela tua resposta e como você vai responder, para não virar, por exemplo, na rede social uma grande piada. Porque a gente sabe que a rede social ela é um ambiente dinâmico, divertido, as pessoas, né, muita brincadeira, mas é preciso ter o termômetro ali, você saber o ponto certo da brincadeira, porque isso pode pesar negativamente na imagem do seu cliente, na imagem do seu projeto, se você não souber lidar bem com isso. Eu lembro que ano passado a gente estava na primeira edição do São João nesse formato novo, com o Parque Evaldo Cruz. Sim. E houve toda uma expectativa para essa festa e tal. E quando começou, todo mundo, ai, que maravilha, como ficou lindo, tá maravilhoso. Até vir a primeira crise. Quem lembra qual foi a primeira crise do São João passado? Os banheiros. As pessoas até riem quando eu digo que banheiro se tornou uma crise. Às vezes eu estou nos encontros, nos eventos e falo com os colegas do marketing digital, gente, banheiro foi uma crise para mim ano passado no São João, entendeu? Então como é que eu respondo isso? Primeiro que crise não se responde só a partir da comunicação, se responde com ação, com atitude, se resolve, né? Primeiro você resolve o problema. Quando o problema é resolvido, a comunicação ela chega para dizer qual a melhor maneira da gente comunicar essa ação resolvida. Né? E aí a gente tinha na rede social, eu lembro que quando eu abri o TikTok, que o TikTok virou uma bolha no São João, é uma grande bolha no São João TikTok. E que às vezes o pessoal nem sabe que existe, né? Que às vezes a pessoa nem sabe que existe, mas é uma bolha do São João. Você rola E aí eu lembro que eu abri o TikTok, era banheiro, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Manda mensurar isso aqui, pelo amor de Deus, como é que tá essa situação aqui em dados, eu quero saber como é que está numa planilha, como é que a gente tem isso. E aí, no dia seguinte, os banheiros estavam chegando. E eu tenho uma pessoa da minha equipe que mora em frente à parte do povo. Larissa, tá chegando uma carreta de banheiro aqui. Eu disse, meu filho, corra. Pega umas imagens desses banheiros aí. E a gente soltou um videozinho curto, rápido, tirando uma brincadeira com os banheiros que tinham acabado de chegar. E aí, resultado, o vídeo da gente viralizou para a história do banheiro. Foi o vídeo mais visualizado de todos. Foi o vídeo mais visualizado do São João dos banheiros. E a gente cessou uma crise. E o bom é que vocês responderam da mesma no tom da rede social. Mas me diz lá, se eu monto uma nota formal explicando que os banheiros chegaram, funcionava na rede social? Me dizia funcionar. Quem estava reclamando nem ver. Então aí onde está? É quando eu falo que é preciso saber o que vai responder, em que formato você vai responder a essa crise e o tom. O tom ele é muito importante, porque se você perder o tom, a coisa vira uma piada sem freio. Aquela história da música, a gente sabe que rir é bom, mas rir de qualquer coisa é desespero. Então, é preciso ter muito cuidado na rede social, especialmente quando você lida com rede social institucional, política, de pessoas que têm uma reputação a ser zelada, e você precisa saber o limite das coisas. Me surgiu outra dúvida. Quando a gente trabalha com prestando serviço, né? Porque querendo ou não, você fala
pessoas, por empresas, já teve alguma vez que surgiu uma crise, você disse, vamos responder de tal forma, e aí o dono disse, não, eu quero responder de outra forma, e você ficou com um impasse ali, porque muitas vezes acontece que a gente sabe o que é melhor naquele momento, mas às vezes o pessoal não entende o que o pessoal da comunicação está querendo falar, sabe? Acontece, né, da comunicação ser incompreendida muitas vezes. Mas eu tenho a sorte de não ter acontecido comigo ainda, em uma gestão de crise, a gente não ter conseguido chegar a um denominador comum e ter respondido de forma, sabe? Até agora ainda não vivi essa experiência de ver eu ter uma orientação de gestão de crise e a gente levar para outra. Mas eu sei que é muito comum. Sinal de confiança do trabalho, né, gata? É sinal que a gente está bem alinhado, né? Acho que é isso. E partindo agora para plataformas, eu queria saber de você, né? Como é que você lida com essas constantes mudanças de formatos no Instagram, TikTok, com atualizações de algoritmos, com trends? Como é que a gente pode entender melhor? O Instagram é um eita atrás de eita, né? Você abre um dia e diz, mas o que foi que mudou aqui, meu Deus do céu? Inclusive, ele agora fez algumas mudanças e está entregando bem o conteúdo, né? A gente está vendo, esses dias eu publiquei umas coisas, eu fiquei até surpresa como melhorou, tá? O algoritmo está ajudando a gente a estar produzindo conteúdo, isso é ótimo. Então, a gente precisa estar o tempo todo estudando. Fato. Eu aprendi de tal jeito, tá bom, amanhã virou a plataforma, tá de outro jeito, a estratégia é outra, a tendência agora é outra. Então, tem que estar o tempo todo estudando, não tem como você estagnar ali onde estava. Então, eu lido dessa forma, me preparando, estudando, observando as tendências, porque, inquestionavelmente, quem está na rede social precisa estar antenado às tendências e estar à frente delas, inclusive, muitas vezes. Quem consegue estar à frente da tendência geralmente são aqueles que se sobressaem na rede social. Mas eu estou sempre acompanhando o que está, sabe, o que está movendo. Então, a busca que eu faço sempre trends, o que está em alta, o que está rodando bem, sabe? Não só não é uma pesquisa, um estudo necessariamente acadêmico. É um estudo mesmo do dia a dia, da prática. Eu sou uma pessoa da prática. Eu gosto muito. Inclusive, eu digo que, geralmente, eu transformo em teoria a minha prática. Uma coisa parecida que aconteceu comigo na TV, só abrindo um parênteses aqui, que eu já vivi a experiência do jornalismo móvel, 2015. Chegou a TV digital e a gente começou a viver a experiência do celularzinho, sabe? Usando o celular na TV, para gerar conteúdo para a TV. E eu estava, depois, quando assim que eu entrei no mestrado, eu fiz a minha pesquisa mostrando que aquilo era uma tendência de comunicação. Então, geralmente, eu faço a coisa acontecer na prática e depois eu teorizo tudo isso. Mas, enfim, eu acho que a gente está vivendo um momento e muitas vezes nem a gente sabe para onde vai, a gente vive as atualizações ali em tempo real e tem que se movimentar, porque a área da comunicação sempre foi isso. A gente tem que viver, acredito que desde a TV, né? Sempre chegam esses surpreende. Sempre é uma surpresa nova. Mas assim, os estudos eles apontam o caminho, isso é um fato, né? Os estudos eles sempre estão apontando, como por exemplo agora, quando você olha para frente, você vê uma crescente da inteligência artificial. Então, a gente tem tendências que a gente sabe que para se seguir. Mas claro que não tem como você estar 100% seguro do como vai ser o amanhã. É porque a rede social ela tem um movimento e ela é teste. Por exemplo, quando eu pego um cliente novo, eu não posso garantir para ele que daqui a 3, 4 meses ele vai ter o resultado que ele almeja. Eu preciso entender como é que a plataforma dele funciona. Qual forma de comunicação como é que essa pessoa ela consegue se planejar o conteúdo, ela vai conseguir produzir conteúdo, até onde vai o cliente, porque o cliente ele não é um produto que você vai montar ele engessado e ele vai ficar pronto. Sim. Entendeu? O cliente
você não vai moldar ele. Ele é uma pessoa, eles são pessoas que eles têm o perfil deles enquanto pessoas e de trabalho, e você vai adequar aquele modelo à comunicação dele. Então, cada caso é um caso. É muito específico. Eu não posso dizer que o que funcionou para Mari vai funcionar para Elizabeth. Não tem como. Entendeu? Então, é muito isso. Primeiro eu analiso dados, eu faço levantamento e dou uma previsão do que a gente pode fazer. Mas a verdade é que só com o tempo e com os resultados que a gente vai... Agora, esse acompanhamento de resultado tem que ser constante. Você está de quanto tempo, mais ou menos? Assim, depende de onde eu estou e do que eu estou fazendo, né? Depende muito. Tipo, um São João eu preciso estar acompanhando a plataforma, assim, dia, semana. Uma campanha é hora. Uma campanha tudo vira em questão de horas. Então, eu estou sempre acompanhando. Por exemplo, quando a gente trabalha com comunicação em campanha, eu acompanho muito a parte de performance. E no começo, quando a coisa não está tão aquecida, eu dou um espaço maior de tempo para acompanhar não só a performance das redes sociais, mas do Google, do movimento, da comunicação no geral. Mas quando chega naquele momento de maior aquecimento dentro da campanha, eu faço esse acompanhamento assim, periodicamente, todo dia, toda hora, o mais constante possível. Falando agora em campanha política, você teria algum insight, alguma dica para passar para quem deseja trabalhar especificamente com marketing político? Porque a gente sabe que nem tudo a gente pode estar falando na rede social daquele político, é algo que requer mais estratégia, mais técnica. Você teria algo para deixar para a gente a respeito do marketing político? O campo do marketing político, ele é um campo à parte de todo esse universo da comunicação. Você vai conseguir usar uma técnica da comunicação, uma técnica da publicidade, do marketing, mas você precisa mergulhar nesse universo para você entender, porque ele é cheio de peculiaridades. E é muito além do que só estudar. Ele exige da gente habilidades, que são habilidades que a gente vai adquirir estudando, conhecendo. O repertório, ele é muito importante. Aquele repertório que você carrega do conhecimento, não só da comunicação, mas do ambiente onde você está situado, onde você está trabalhando. Mas é muito importante ter a sensibilidade, o senso crítico aguçado. Tem um repertório por trás de fazer isso, que é uma verdadeira ciência, que, assim, eu acredito que é o que faz a diferença no profissional hoje. Que não é só produzir o conteúdo, é montar uma estratégia. E às vezes são estratégias que são delicadas e que exigem muita responsabilidade. A gente está lidando com a imagem de um político que gere uma cidade, um estado, enfim. Então, é preciso, eu sempre, mais uma vez digo, estar muito bem preparado para isso e sensível ao momento, à situação. Então, algumas coisas é muito pessoal, é de como você lida com cada situação. Não tem técnica que vai te ensinar. É muito de você, que aí eu acho que é onde entra as habilidades socioemocionais. Que eu lembro que meu professor, tem um grande marqueteiro que é meu professor, e ele dizia, para fazer comunicação política, vocês têm que estar bem emocionalmente, façam terapia, sabe? Façam terapia. Hoje eu entendo porque que ele dizia isso, entendeu? Você tem que estar bem fisicamente, porque quando a coisa aperta mesmo, assim, quando a gente chega naquele momento de uma campanha que ela é muito intensa, você precisa, se você não estiver bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente, a coisa vai pesar para você. Se para trabalhar com publicidade, normal, tem que ter um estado mental realmente bom, você saber lidar com as situações. Imagina a publicidade política, né? Que a gente está falando realmente, como você disse, é uma pessoa que gere cidade, gere literalmente a sociedade. E do contexto político, que ele tem essa coisa do ataque, né, da crise, de várias narrativas, de situações diferentes, porque, na verdade, uma campanha é uma guerra de narrativa. Eu tenho a minha narrativa, o meu posto tem a narrativa dele. E da forma que você vai... E muitas vezes a narrativa dele é mentirosa. Sim. Muitas vezes o cara cria uma narrativa para tentar
desconstruir a sua imagem. Então, você está o tempo todo trabalhando para construir a imagem do seu cliente e impedir que aquela imagem que está sendo construída, ela ganhe força. Então, o trabalho que você, ao mesmo tempo que você se defende, você tem que atacar. Tem que estar muito bem preparado, né, para entrar nesse... E ter muita sabedoria, assim, pedir sempre. Em tudo que eu faço, eu peço a Deus muita sabedoria. Acima de tudo, eu sou uma pessoa de fé, então eu acredito muito que, além de estar preparada fisicamente, eu preciso estar preparada espiritualmente para qualquer coisa que eu vá fazer. Com certeza, porque eu acho que, como você disse, né, o preparo, o estudo, são formas da gente que a gente sabe que é boa no que faz, mas tem que ter uma base, né? Tem que ter um pilar para construir tudo isso. Eu vejo hoje no mercado muita gente construindo um caminho de forma muito intuitiva. Eu sei que a gente tem esse intuitivo. Eu sei que a gente tem uma tendência de ser uma pessoa comunicativa, mas eu não consigo me basear na intuição ou na tendência. Eu preciso sempre estar muito bem fundamentada no que eu estou fazendo. Tem que ter a teoria, né? Não existe a prática sem a teoria. Tanto que em 2023 eu já frequentava ambientes assim, de eventos de marketing político e um marqueteiro falou assim: Larissa, você tem tudo para palestrar, porque você não está palestrando nos eventos de marketing. Eu disse: eu tenho tudo, só não tenho o principal, o case. Eu não tenho a ousadia de ir. Eu falo até ousadia, eu não tenho a ousadia de ir para um palco falar de algo que eu nunca vivi. Porque eu tinha feito campanha em 2020 como repórter de rua, eu era operacional, eu não estava na estratégia. Eu vou pegar o microfone, subir no palco, falar sobre estratégia política sem nunca ter feito estratégia de uma campanha. Infelizmente, isso é uma realidade que a gente está vivendo hoje no digital. As pessoas, elas estão falando de coisas que elas não dominam, que elas não têm a menor experiência. Estudei, li um e-book, amanhã já estou gravando vídeos sobre aquele assunto. É triste, mas é real. É você ver gente dando dica de dieta sem ser nutricionista. Sim. Entendeu? Eu vejo um boom aí de pessoas ensinando como você fazer posicionamento digital, como você gravar vídeos sem base alguma. Você olha o currículo dessa pessoa, ela nunca fez uma produção de vídeo, nunca foi publicitário, repórter. Cadê a consistência do que você está dizendo? Então, eu não acredito, eu não tenho a ousadia de ensinar a ninguém aquilo que eu nunca vivi experiência. Então, eu sempre uno a teoria, eu estudo muito e eu executo na prática. E o que eu aplicar ou o que eu ensinar, hoje eu tenho uma atividade de consultoria de comunicação, mas o que eu passo na minha consultoria é exatamente aquele que eu já testei, vivi aquela experiência e tive um resultado positivo. E sei que deu certo. Eu não vou estar aí passando nenhuma bula de remédio pro povo aí aleatório. Não, a receita é essa daqui. Siga isso aqui que dá certo. Não é bem assim, né, gente? Cada caso é um caso. A gente sabe que a profissional é boa também quando pensa dessa maneira, porque realmente hoje em dia é engraçado. É engraçado, pra não dizer triste, que tem gente que abre a boca de fato nas redes sociais, que sabe que tem uma grande proporção pra dizer: não façam faculdade, vocês não precisam estudar pra ganhar dinheiro. E na verdade nem tudo é resumido em dinheiro, né? Nem tudo é resumido no valor monetário. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, principalmente quem tem amplitude de voz, como os influenciadores. Sim. Alguns dias desses aí, eu fui para um grande evento, auditório lotado de mulheres empreendedoras. Uma influenciadora, ela disse assim: bom, para gravar vídeo é só pegar o celular e gravar. Comece, vamos conversar, pega o celular e grava. Eu disse: meu Deus, ela... meu Deus, me ajuda, porque ela estava botando por água abaixo, todos anos de trabalho, pesquisa, não entendeu? E o pior, mais agravante, é você dizer para uma empreendedora que, tipo, tu só não tá gravando porque tu não quer. Pega teu celular e grava. Não é simples, assim. A gente não pode simplificar a produção de conteúdo desse jeito. Você não pode estimular uma pessoa a ter um melhor preparo a começar a gravar conteúdo de forma profissional. A gente está falando de uma empreendedora que vai gravar para o negócio dela. A gente está falando de conteúdo para negócios e não da página pessoal dela. Ela não pode chegar lá do jeito que ela quiser e falar. Bom, até certo ponto. Porque se ela é uma empreendedora, até no privado dela, até no off dela, o que ela faz vai impactar nos negócios da empresa dela. Sim. Porque é uma questão de brand, né? Tudo associado à associação de marca. Mas é muito arriscado
você dizer isso para as pessoas. Não. Produção de vídeo leva preparo. Se alguém aí viralizou com conteúdo, glória a Deus, parabéns, sucesso, deu tudo certo. Agora eu tô ralando ali com o meu negócio, com uma loja de roupa, tô ralando pra caramba pra fazer isso aqui dar certo. Aí apareço no vídeo toda desengonçada, falando errado, escrevendo errado. Eu estou colaborando realmente para o marketing da minha empresa? Ou não, estou destruindo. Então, tem que ter cuidado com o que diz. Tem que ter responsabilidade para dizer para as pessoas. Fazer vídeo é importante, é necessário, é essencial para o seu negócio. Porém, se prepare para isso. O que não falta é bons profissionais, né, atuando nesse mercado. Tem alguns que não são tão bons, mas atuando no mercado para ensinar, para te ajudar nesse caminho da comunicação. É isso. Larissa, foi muito boa a conversa e eu queria saber se você tem uma mensagem para deixar. Você tem um peso aí. Eu queria uma mensagem para as pessoas que pensam em empreender nessa área, para as pessoas que têm o seu próprio negócio e querem uma luz do que fazer. Então, assim, você tem algo para acrescentar que não foi dito ainda, ou que pode ter sido dito, mas se você quer colocar algo a mais? A palavra é coragem. A palavra é coragem, porque eu acho que a gente tem dentro de nós esse potencial de empreender. Inclusive, a gente empreende o tempo todo na nossa vida. Eu já empreendi há muito tempo na minha vida sem nem saber. Desde o momento que eu saí de uma cidade pequena, sem ninguém, sem parentes conhecidos, sem amigos famosos, sem ninguém de renome. E vim parar em Campina Grande, que por sinal é minha cidade natal, que eu nasci aqui. Mas vim para cá sem ter apadrinhamento, sem ter ninguém, e enfrentei muitos desafios para estar onde eu estou. Acima de tudo foi coragem, mas eu já estava empreendendo na minha vida, eu estava investindo no meu maior negócio, que sou eu, sem ter essa consciência, né? Só que de uns tempos para cá, de estudar muito, por estudar muito, entender esse mercado, eu entendo hoje que eu sou empreendedora desde sempre. Só que agora eu quero avançar nesse ponto e não só empreender eu mesma, Larissa Fernandes, mas a minha marca como um produto e o meu serviço. Então, para isso é coragem, é visão, né? E muito estudo, muito aperfeiçoamento. Umas doses de terapia também ajudam. São essenciais para a gente se encontrar nesse mundo. É isso. Obrigada, viu, Larissa? Sua conversa, sua energia foi muito boa. Muito obrigada por ter vindo fazer presença aqui. E para você que está aí nos assistindo, muito obrigada por ter ficado até aqui. Não esquece de acompanhar para os próximos episódios que estão por vir. Muito obrigada. Tchau, tchau.